Seja muito bem-vindo ao canal, você concurseiro, você concurseira, seja bem-vindo à resolução da questão 34 do nosso e-book sobre tautologia, contradição e contingência. Caso você não tenha baixado o e-book ainda, o link está na descrição do vídeo, é só clicar e baixar. Então vamos para a nossa resolução, questão 34. Nas alternativas abaixo, assinale que indica uma tautologia. Então antes de começar a analisar aqui as nossas alternativas, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma pequena revisão sobre o que é uma tautologia, o que é uma contradição e o que é uma contingência. Quais são as possibilidades mais abordadas nos concursos e aí a gente volta para as alternativas. Então, tautologia é quando nós temos uma tabela verdade que apresenta seus valores lógicos sempre verdadeiros. Então, se a tabela verdade for sempre verdadeira, é tautologia. Se for sempre falsa, né, a sua última coluna da tabela verdade vai ser uma contradição. E se tiver os dois valores lógicos, verdadeiro e falso, nós vamos ter uma contingência. Aí nós temos os casos clássicos. Da tautologia, o caso clássico vai ser P, P ou não P. P ou não P. Já vou fazer a tabela verdade dessa proposição, a gente vai ver que o resultado lógico é sempre verdadeiro. No caso da contradição, nós vamos ter P e não P. E no caso da contingência, todas as tabelas verdades padrão. Então, P e Q, P ou Q, ou P ou Q, que é o ou, de junção exclusiva. Se P, então Q, e o P, se e somente se Q. Todas as tabelas verdades padrão, elas são exemplos de contingência. E aqui nós temos os dois casos clássicos, onde nós vamos ter uma tautologia com a disjunção entre a proposição e a sua negação, e nós vamos ter uma contradição entre a proposição e, no caso aqui nós temos o conectivo da conjunção, a negação da própria proposição. Então, esses dois casos aqui eu tenho que ir para a prova sabendo. E eu também tenho que saber que se for uma proposição composta normal, vai ser uma contingência, não vai ser nem tautologia nem contradição. E aí, para esse caso, eu vou fazer o seguinte, eu vou montar a tabela verdade da conjunção, tá? Verdadeiro com falso, falso com verdadeiro e falso com falso. E aqui eu vou ter o seguinte, quais são os valores lógicos em uma conjunção? Se as duas proposições forem verdadeiras, o resultado fica verdadeiro. Se uma das duas ou as duas forem falsas, o resultado é falso. Então, essa daqui é a tabela verdade da conjunção. Vou fazer aqui do lado a tabela verdade da disjunção, que é o ou. No ou, nós vamos ter o seguinte, se uma das duas for verdadeira ou ambas, o resultado lógico é verdadeiro. E só se as duas forem falsas, o resultado é falso. Aí, com base nessa tabela verdade, que é a tabela verdade padrão, eu construo as minhas tabelas verdades dessas duas proposições para a gente chegar ao resultado aí da tautologia e da contradição. Então, eu vou construir agora P, não P, vou fazer a conjunção entre elas e vou fazer também a disjunção. Então, se é uma proposição só, ela vai admitir dois valores lógicos. Pode ser verdadeira e pode ser falsa. A negação de uma proposição verdadeira é falsa, negação de uma proposição falsa é verdadeira, e agora eu vou fazer as operações. As operações são feitas entre os valores lógicos. Então, verdadeiro com falso na minha conjunção, que é o E, vai gerar um resultado lógico falso. Falso com verdadeiro também gera um resultado lógico falso. E aí nós comprovamos que essa proposição aqui é o caso clássico da contradição. O resultado lógico foi todo mundo falso. Quando eu faço o ou entre P ou não P, eu encontro os resultados lógicos verdadeiros, porque eu tenho verdadeiro aqui, verdadeiro com falso fica verdadeiro, e falso com verdadeiro também fica verdadeiro. Então, para essa proposição, a resposta sempre é falsa, na tabela verdade, e para essa proposição, a resposta sempre é verdadeira. Agora eu vou voltar nas alternativas e vou analisar. Vou começar analisando aqui a partir dessas três, C, D e E. Todas elas são proposições padrão, né? É o condicional entre duas proposições. Tabela verdade do condicional vai ser um exemplo de contingência. Tabela verdade da disjunção, que é o ou, está aqui. Ó, note que tem valores verdadeiro e falso, também é contingência. E a tabela verdade da conjunção também tem valores verdadeiro e falso. Então, essas aqui já estão fora. Aí ele coloca os dois casos clássicos. O caso clássico da tautologia e o caso clássico da contradição. Então, aqui a nossa resposta, como ele quer uma tautologia, é a letra A. Podemos marcar e seguir para a próxima questão.